Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando agora mais uma live do suino.com. No programa de hoje, nós falamos sobre tecnologias, web consulting, consultoria remota. Todo esse processo que já estava acontecendo antes da pandemia foi acelerado. Como funcionam essas soluções no dia a dia, na prática? Nós vamos discutir tendências e de como a tecnologia está modificando a vida dentro do agronegócio, dentro das indústrias, dentro das granjas, em tempos de pandemia, com a biosseguridade reforçada. Como fazer esse serviço? Para falar sobre esse assunto, para discutir isso, eu tenho um convidado muito especial hoje. Vamos ver se ele já está na nossa sala de espera. A ideia de hoje é um bate-papo sobre como as tecnologias podem ajudar no dia a dia, dentro das empresas, dentro das granjas. Meu convidado já está aqui. Eu converso hoje com Stefan Hor, médico veterinário, consultor que atua na área de granjas, frigoríficos, fábricas de ração, MBA em gestão empresarial. Boa tarde, Stefan. Boa tarde, Pandy. Como é que está você aí? Muito frio aí no sul? Frio no sul. Hoje amanheceu aí por volta de uns 7, 8 graus, durante o dia tem sol. É o outono, né? A melhor estação do ano. Tudo bem contigo? Tá na época mesmo. Mas que bom, satisfação em estar com você aqui hoje. Então, eu tenho uma série de questionamentos, Stefan. Esse processo, né, de tecnologia dentro das granjas, da consultoria remota, dos serviços prestados à distância, né, da mesma forma como existe na medicina, na arquitetura, na engenharia, em todas as áreas, o agronegócio não ficaria de fora disso. Eu queria te perguntar, né, para começar, né, a gente vai falar um pouquinho de tendência, nós vamos falar um pouco dessa movimentação toda em torno da pandemia. Aceleraram-se alguns processos? Aí eu te pergunto sobre isso, né? Não é novidade as consultorias remotas. Como é que elas funcionam? Então, Panty, deixa eu colocar algumas coisas aí. Eu acho que você falou bem, né? No caso, a pandemia, o coronavírus, na verdade, ele acho que acelerou esse processo, né? Para quem já praticava consultoria remota, trabalhos via web, e vai alavancar nesse momento. Então, assim, agora, na rotina, a gente já tinha isso aí muito antes da pandemia, independente disso. Porque o que acontecia, né? Vou te dar alguns exemplos aqui para a gente poder ter fatos e dados mesmo, né? Por exemplo, na minha rotina, outubro de 2018, eu tinha uma agenda no Ceará. Foi cancelada por causa da peste suína clássica. Me lembro desse período. Para honrar o compromisso, eu tive que fazer um outro formato, e já naquela época já foi via web, vamos dizer assim. Aí você consensa isso entre as partes e você leva adiante seu trabalho. 2019, a gente teve a peste suína africana. Tantas coisas mudaram, né, em função disso aí. Inclusive, o IPVS, né, que estaria começando hoje, né, dia 2 de junho, estaria começando o IPVS. Eu deixo aqui o meu abraço para a Fernanda, da UFMG, da Abrabus, que foi guerreira aí, né, trabalhou fortemente aí como presidente do IPVS, e, por enquanto, ele foi adiado para novembro, né? Mas, assim, então, assim, de fato, existem várias situações que aí a gente tem que, para poder honrar aquele compromisso ou aquela ação, a gente tem que se reinventar. E aí a web nos dá essa opção. E o que eu vou falar alguns números aqui também, Panty, até para a gente se situar um pouco, porque eu sei que tem pessoas aí que estão assistindo que não são especificamente da nossa área, né? Então, bem rapidamente, só para a gente balizar aí, ó. O que a gente sabe, por exemplo? O PIB brasileiro caiu 1,5% no primeiro trimestre. Tudo bem, já era esperado, né? Porque o primeiro trimestre já envolveu março, que já era um mês pandêmico, vamos chamar assim, né? Com bloqueios já, né? O sul do país já estava com várias áreas paradas, interditadas, né? Isso, exatamente. Só que a gente sabe também que assim, ó, o agronegócio sempre foi talvez o carro-chefe aí do PIB brasileiro, né? Hoje ele representa 21,4%. E com certeza essa queda de 1,5% foi muito mais afetada por outros segmentos do que o agronegócio, porque ele seguiu em diante, mesmo com pandemia agora em março, abril, maio, o agronegócio prosseguiu, né? O que a gente sabe também? A ONU faz uma pesquisa anual e ela nos diz que em 2050 nós vamos ser 10 bilhões de pessoas, e com isso a demanda alimentar vai aumentar 70%. Ou seja, o agronegócio ele vai continuar sendo importante. Então, se a gente imaginar que nós estamos num momento como esse, nós temos que, de fato, se reinventar e lançar a mão de outras ferramentas. O que a gente sabe também que jornais de grande circulação veicularam nesses últimos dias, nessas últimas semanas, né?
3 em cada 4 brasileiros, Pante, acessam a internet. Os recursos preferidos são o WhatsApp, eu acho que isso aí todo mundo já imaginava, mas o Skype é o segundo. O smartphone, os aparelhos móveis, eles têm 99% da preferência e os computadores 42%. Por que eu estou dando esses números aí? Para todos nós nos alinharmos e nos situarmos que, assim, ó, de fato, a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, então existem diversas realidades, mas hoje muita gente tem acesso à internet, tem o smartphone, tem o computador. Aqueles que não tiverem, nós vamos arrumar uma outra forma de poder fazer esse trabalho, vamos dizer assim, à distância, né? Se tiver algum impedimento por parte da internet, por falta de infraestrutura local lá, né? O que a gente sabe também hoje, Pante, tem muita ferramenta, vamos chamar assim, eu não sei se o nome correto, porque eu não sou da área, seria ferramenta, plataforma disponível, né? Ou seja, Skype. O Skype hoje tem a modalidade de reunião, que você pode colocar muitas pessoas falando ao mesmo tempo. O próprio WhatsApp, ele me dá a possibilidade de vídeo, de foto, de videochamada, e hoje já tem o Messenger Room, que, como o WhatsApp é do Facebook, você também pode botar bem mais pessoas numa reunião através do WhatsApp, mas a gente pode usar também o antigo celular, o antigo e-mail. No caso de suinocultura, a gente tem aí os backups do sistema informatizado, que a gente pode acessar à distância, ou seja, eu consigo ver a granja à distância, falando de granja, por exemplo, né? Existe várias outras, Whereby, Free Conference Call, Microsoft Teams, o próprio Zoom, que é o que a gente está usando hoje. Então, assim, ferramenta não falta, só porque assim, as pessoas precisam passar a dominá-las se elas querem usar esse canal de comunicação. E aí a gente tem também o TeamViewer, só porque na versão Pilot, que é uma versão mais, é um aplicativo mais recente, que ele compartilha a imagem do objeto-alvo da câmera via transmissão instantânea, que é o streaming. Então, eu conseguiria, é muito usado pelo pessoal de tecnologia, mas a gente, na veterinária, poderia usar, vamos supor que o cara está fazendo lá uma necrópsia. Com o TeamViewer Pilot, eu posso, na câmera dele, eu posso pontuar aquele órgão que eu quero, mesmo que ele movimente a câmera dele, aquele objeto lá que seria, vamos supor, o fígado lá fica pontuado, fica marcado, entendeu? Mais ou menos o que nós estamos fazendo agora, só que com você conseguindo olhar o que a câmera está vendo, isso? Isso, é como se você estivesse operando a câmera dele à distância, entendeu? E aí, outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Pante, é o seguinte, que eu mesmo atuo na área de granja, frigorífico, fábrica de ração, então, assim, tudo isso que nós estamos falando e vamos falar aqui hoje pode ser aplicado a diversos segmentos. Se a gente pegar alguns exemplos de outros segmentos que não são do agronegócio, que aderiram vamos dizer assim, ao trabalho via web no momento de pandemia, eu tenho alguns exemplos muito próximos aqui. Ó, a Superintendência da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais está toda em teleatendimento. Eles já perceberam que assim se tornou mais produtivo e reduziu muito o custo. Tem o call center, que eles colocaram 5.000 pessoas, Pante, dentro de casa, levaram todas as estações de trabalho para dentro de casa. Então, assim, por que eu estou falando isso? Para as pessoas perceberem que assim é fato, é verdade, tem toda a condição da gente fazer isso. As escolas públicas e particulares estão dando aula como? Meus filhos estão tendo aula via web. Remotamente. Né? Então, está funcionando. Hoje tem a telemedicina. Aí, voltando para a nossa área, o mapa está em teleatendimento desde o início de março. Eu recorro muito ao mapa no meu dia a dia. E vou te falar que assim, ó, eles estão atendendo por e-mail, assim, é louvável, sabe? Eles merecem um elogio, porque, assim, às vezes, em meia hora, uma hora, eles estão respondendo um e-mail da gente. Antes, às vezes, você levava 3, 4 dias aí. Então, de alguma forma, as coisas estão dando muito certo. Aí eu vou voltar lá para a sua pergunta, né, Pante? Assim, como que a gente faria na nossa rotina, né? Então, eu vejo que, assim, ó, você pode fazer contato via web, né? Você pode trocar informações via web, mas você pode prestar serviço, consultoria via web, né? Só porque aí, com certeza, são necessários alguns pré-requisitos. Vamos dizer assim, o simples fato de você trabalhar em home office, você precisa ter o quê? Organização, planejamento.
No caso de você usar a web, você vai ter que dominar as ferramentas, a gente precisa ser objetivo, né? E para você prestar, Pante, uma consultoria, que aí seria uma prestação de serviço mesmo via web, tem algumas coisas que acho que são, digamos assim, pré-requisitos, né? Aquela pessoa, aquele profissional, ele tem que ter, no mínimo, não sei, minha opinião, né? Maturidade, um reconhecimento e uma credibilidade prévia junto ao mercado já. Ou seja, não é para qualquer um se aventurar, vamos dizer, na modalidade, nesse caso, de consultoria via web, um exemplo, né? Claro que ela seria sempre combinada com... Ninguém está falando aqui que tudo vai ser feito e solucionado via web. Não tem jeito de eu trocar a janela da sua casa via web, concorda? Alguns serviços eu vou ter, né? Não se elimina tudo, né? Mas O ideal seria buscar um equilíbrio aí, ou seja, uma composição. Você vai ter via web e você vai ter o presencial também, né? Esse seria o ideal. Ou seja, a gente tem aplicabilidade aí dessa ferramenta e dessa modalidade de trabalho em vários segmentos, né? Dentro do segmento agro aí na suinocultura tem granja, tem fábrica, tem frigorífico, tem distribuidores, enfim, são vários segmentos que podem ser atendidos, podem usufruir desse atendimento via web, né? A gente já vinha acompanhando, né, esse processo de tecnologias dentro da granja, né? Desde o início do trabalho da Agrinas, quando começou a fazer todo aquele serviço de inclusão digital dentro das granjas mesmo, né? Fazendo com que os trabalhadores tivessem acesso, soubessem usar. E nessa crescente, esse trabalho de consultoria, que já, como você mesmo citou, já vinha acontecendo há algum tempo, ele ganhou, vamos dizer assim, que ele acelerou, ele popularizou, porque hoje as pessoas se acostumaram, né, por força da situação, mas porque existe a opção, se acostumaram a acessar. Talvez esse processo torne isso mais amigável. Que leitura que você faz disso? Então, eu acho que esse aí você pontuou muito bem, Panty. A pergunta é interessante. Por quê? O que eu percebo? Talvez as pessoas, igual os números que eu mostrei também, hoje 3 em cada 4 brasileiros acessam a internet, mas assim, as pessoas estão muito habituadas a simplesmente acessar a internet. Eu vou ver um vídeo, eu vou ver uma informação, vou pesquisar alguma coisa, mas aí seria um negócio talvez mais unilateral. A pessoa acessa e assiste ou pesquisa alguma coisa. Quando a gente fala de você prestar uma informação, um serviço, uma consultoria via web, precisa ter, como eu disse, a pessoa do lado de cá que está prestando aquele trabalho tem que ter o preparo para isso, né? Dominar as tecnologias, essas plataformas, essas ferramentas. Ela tem que ter um preparo, como eu disse, na minha opinião, precisa às vezes existir já essa credibilidade, esse reconhecimento prévio junto ao mercado e junto àquele cliente em específico. Mas o que eu percebo, Pante, é que assim a outra parte tem que estar preparada também, porque assim, você disse muito bem, as pessoas hoje se habituaram, né? A nossa live não é a única, só hoje, quantas lives, só no nosso segmento que teve, quem dirá em todos os segmentos, né? Então, a nossa é mais uma, mas nós estamos debatendo justamente esse assunto. Só porque aí o outro lado precisa se preparar para isso também. Então, que experiência que eu teria para te passar da minha rotina, do meu dia a dia, né? Eu já sempre fui partidário dessa modalidade, eu já fomento isso nos últimos 3 anos, vamos dizer assim. Como você disse, a questão da pandemia só veio agora a acelerar esse processo e alavancar. Mas a gente percebe que tem muita gente que ainda é reticente à prestação de serviço mesmo via web, ou seja, a consultoria remota, né? De Porque forma uma coisa é de profissional. acessar a internet. Oi? Porque é um serviço, ver isso, né, como uma prestação de serviço profissional, realmente, né? Eu não estou só assistindo, Exatamente. eu estou tendo como isso, tendo uma aula, né, tendo uma palestra, o serviço está sendo prestado, né? Eu acho que isso são mudanças né, de paradigmas mesmo, né, que nós estamos vivendo isso. Quebra de paradigmas e assim as pessoas têm que, vamos dizer assim, correr atrás, buscar informação, entender a aplicabilidade disso no dia a dia dele, lá da fábrica dele, da granja dele, do frigorífico dele, da distribuidora dele, enfim, aonde a pessoa está precisando daquele trabalho, porque assim hoje
muita coisa, de fato, está limitada, né? Então, assim, ó, que justificativas que a gente talvez teria, antes, para dizer assim, mas por que então, né? Por que eu não posso fazer como eu fazia antigamente? Eu vou fisicamente no meu local de trabalho, né? Então, vamos dar algumas justificativas aqui dentro do nosso segmento, que é a agropecuária, o agronegócio, a suinocultura. Talvez a primeira justificativa seria a biosseguridade. Ou seja, nós estamos falando hoje que nós estamos lidando com o quê? Peste suína clássica, peste suína africana, doenças vesiculares. Então, não é nenhuma pandemia, epidemia, um problema sanitário que o Brasil está enfrentando, não, muito pelo contrário, que o Brasil tem uma situação sanitária muito boa comparada com os outros países de expressão na suinocultura, né? Só porque são enfermidades que estão aí, estão totalmente sob controle, mas a gente não pode ficar, a gente tem que, de fato, diminuir a circulação. Quando a gente fala de biosseguridade, vem a questão do vazio sanitário, que aí limita os profissionais. Eu não posso ir numa granja de manhã e à tarde em outra, e amanhã em outra granja. E aí você fica limitado. E no momento que o profissional fica limitado, o cliente também fica sem o profissional na granja, na fábrica, enfim, no frigorífico dele. Então, eu acho que isso aí já são duas boas justificativas, a questão da biosseguridade, a questão do vazio sanitário. O que a gente sabe também, Panty? O Brasil, como eu disse anteriormente, é um país de dimensões continentais. Então, deslocamento no Brasil, você viaja muito, eu viajo muito, você sabe do que eu estou falando. Assim, nós temos que ser artistas, às vezes, né? E às vezes você não consegue nem chegar, né? Porque não, você às vezes não consegue nem sair, nem sair de chegar, demora muito, né, Panty? E custa muito caro. Custo com deslocamento no Brasil é extremamente caro, e como ele leva muito tempo também, isso aí é custo mais uma vez, porque nós não estamos produzindo na íntegra, porque nós estamos viajando, a gente aproveita para falar no WhatsApp, mandar e-mail, mas nós não estamos 100% ativos, porque nós estamos presos dentro do avião, no aeroporto, dentro de uma van, ônibus, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, eu vejo que, até porque, assim, eu uso na minha rotina, eu tenho uma boa experiência, então, por isso que eu sou, de fato, as pessoas já devem ter percebido, eu sou defensor mesmo. Eu acho que tem grande aplicabilidade, né? E mais uma situação, Panty, que aí às vezes a gente pode dar o azar. E quando o profissional tem que ficar afastado? Né? Torcer o tornozelo. Eu fiquei 3 meses afastado. Se não tivesse a opção de fazer um teleatendimento, vamos dizer assim, como que meu cliente ficava? E meus compromissos todos? E minha agenda? Eu não posso simplesmente enfiar lá na gaveta, né? Porque ele também estava esperando você para desencadear determinados processos. Esse é o Web Consulting, é aquele questionamento que a gente lançou hoje. Eu vou te pedir licença um pouquinho, porque eu preciso dar um oi aqui para todo mundo que está nos acompanhando, porque daqui a pouco o pessoal tem perguntas. Nós ainda temos 2 convidados que vão comentar como é que é a experiência a campo, e a gente tem perguntas para você. Estou com o Anderson Vatraz, desejando boa tarde, o Luciano Roupa, que está nos acompanhando. Opa. Boa tarde, Luciano. Eloá Siqueira, o Marcel Fonseca Guilherme, o Chester Carvalho. Boa tarde, Chester. Ele fala, excelente palestrante. Sucesso, Stefan. A Lília Marques estava ansiosa por este momento. Felipe Tomazella. A Carla Pantano, falando olá, doutor Stefan. Satisfação em participar desse evento. Seja bem-vinda. A Jaqueline Waldau. O Roberto Curzel, desejando boa tarde, o Evandro de Oliveira, Paulo Prudente, Evandro Bueno, o Hermes Pedro, Junques, tem um pessoal todo que está nos acompanhando aqui, também, gente de diferentes estados, gente em diferentes momentos, né? Tem gente que está no trabalho, que está acompanhando, porque esse é um tema que não tem mais como fugir, né? Eu conversei, assim, recentemente com CEOs de empresa, com CEOs Latam, que eles me falaram assim, nós fomos uma reunião de Latam, onde todos nós ficaríamos no mínimo 3 dias mobilizados para essa reunião foi feita numa tarde e decisões foram tomadas em menos tempo. Então, esses são tempos de mudança e que a gente está procurando discutir. A ideia do Suino.com de trazer, de te convidar, Stefan, foi justamente essa, de entender um pouco mais esse processo, né, de como o Web Consulting, de como esse serviço remoto, que é o que eu estou fazendo. Suino.com faz um serviço que antes era só no site ou só com envio de notícias, hoje é um serviço de notícia
via web. Então, são novos tempos. Eu vou convidar, Stefan, eu tenho 2 convidados que vão nos contar um pouco, né? Nós vamos abrir aqui um parêntese para contar um pouco da experiência deles, e aí você está com a gente, você pode também ajudar nessas perguntas, né? Tá, joia. Obrigado. Vamos lá. Eu recebo o Renato Lopes. Renato Lopes, que é médico veterinário, e o seu Wilson Aragão. Boa tarde, seu Wilson. Boa Wilson tarde. Aragão fala de Feira de Santana. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Renato. Satisfação estar com vocês aqui também. Estão ouvindo? O Renato Lopes é médico veterinário. Boa tarde. Técnico do frigorífico Sui Martin e também da Granja Zucoloto. Bem-vindo, Renato. Está nos ouvindo bem? Bem, obrigado. Obrigado pelo convite. Sim, estou ouvindo sim. Eu convidei, a ideia de trazer o Renato, de trazer o Wilson, foi justamente de ouvir um pouco, porque a nossa provocação de hoje é serviços via web consulting. A pandemia acelerou esse processo. Como que é a adaptação, como é que isso funciona na prática? É uma tendência? Na prática, como isso está acontecendo? Eu vou perguntar primeiro para o Renato. Renato, eu quero que você me fale um pouquinho da tua experiência, né, com o serviço remoto, como é que ele acontece, como é que é a dinâmica desse serviço? Me conta um pouquinho também o que é, porque é um frigorífico e também tem granja, né? Isso. Então, a gente já vinha trabalhando, né, há um tempo, via WhatsApp, via telefone, mas com essa pandemia as coisas assim, né, deram outro norte, né, para a gente. E como a gente não tivemos que fazer várias reuniões, né, virtuais, a tecnologia ajudou muito a gente aqui na empresa, enfim. Graças à tecnologia, né, a gente conseguiu fazer várias reuniões, muitas reuniões importantes, para discutir, né, para discutir a empresa em si. Com essa pandemia, muita coisa foi afetada, né? E, enfim, no meu ver, né, foi muito importante essa tecnologia vindo, e graças a ela que a gente consegue trocar informações, resolver problemas, enfim, né? E acabou vindo também que, assim, acabou a gente até reduzindo o custo, né? Que a gente tinha que sair daqui, talvez em outro lugar, se reunir. E aí, hoje a gente numa sala, né, no computador, em frente do computador, a gente consegue fazer essa reunião com a equipe. Enfim, eu acho que está sendo muito positivo e o futuro é esse. Já tinha começado na Sui Martin, vocês já estavam usando antes mesmo do período de pandemia? Usavam assim, né? A gente, dessa maneira, não. A gente usava mais e-mail, telefone, né? Né? Eu, o Stefan, né? A gente trocava muitas, né? Conversava muito, trabalhava, né, juntos, mas através de telefone, WhatsApp, e-mail. Hoje não, hoje, né, a gente consegue trabalhar mais, né, trabalhar mais, né, numa sala de reunião, discutir mais, enfim, está sendo uma coisa bem positiva, né, para a gente aqui. Tá certo, obrigada, Renata. Daqui a pouco tem mais uma pergunta para você. Pergunta agora para o Wilson. Wilson, como é que você recebeu o que te levou a procurar, né, ou a utilizar da tecnologia para acessar essa informação? Boa tarde, pessoal. Na verdade, é o seguinte, a gente já conhece o consultor e a gente trabalha com um grupo de clientes, né, e a gente acha que a gente vende produtos, na verdade, para a clientela de suíno,
e a gente acha que temos que ter assistência. Então, a Bahia é um país muito grande, né? Então, nós tínhamos conversado com o Stefano, na verdade, para que a gente pudesse fazer uma consultoria, né? E esse temos acertado que seria uma questão presencial, isso nós acertamos lá no ano passado, né? E também intermediado com a parte de online, né? E por coincidência, quando realmente nós temos acertado até um evento e visitar alguns clientes e depois startar essa parte online, foi quando estourou essa pandemia, né? Então, nós não podemos fazer as presenciais e começamos a fazer as online. Então, estamos fazendo, os clientes estão muito agradecidos, nós temos se reunido, passa o link, de onde o consultor está, ele faz as reuniões e a coisa tem fluído bastante e a gente, na verdade, cada um cliente desse que a gente assiste, nós abrimos um grupo no WhatsApp que faz as perguntas diretamente quando tem dúvida a qualquer momento para o consultor. Essa talvez fosse uma realidade, assim, até muito pouco tempo, né, não pensada, e que agora... Wilson, o que você percebe, assim, a gente falou alguma coisa, assim, de... Né, tem a questão de um país muito grande, né, o senhor está falando da Bahia, o Renato está falando, né, o senhor está em Feira de Santana, né, e o Renato está no Espírito Santo, né? Então, a gente tem clientes também em diferentes lugares, né? Você acha que encurta caminho, poupa tempo, consegue comunicar da mesma forma? Com certeza, porque é o seguinte, né? A gente já conhece as pessoas, né? Quando você tem a primeira visita, que vai ser uma coisa online, você não sabe quem é quem. Você já conhece quem é o consultor. O consultor também já fez visita presencial, conhece também as instalações do cliente. Então, a coisa torna-se mais fácil e ágil, porque você pega, como a gente está falando, da distância da Bahia e outros estados que também. Imagina o consultor sair lá do sul, vir para cá para o Nordeste, quanto tempo ele perde de avião, né? Aeroporto, tal. Então, eu acho que é o seguinte, isso a gente tinha já feito um estudo isso ano passado com a finalidade de minimizar custo e ter maior atuação. Porque se você pegar hoje, como a gente fala, o estado da Bahia, você for visitar onde os clientes estão, numa semana a gente visita no máximo 4, 5 clientes e andando bastante. Já teve semana de eu rodar 3.000 quilômetros numa semana. Então, praticamente você fica atrás do volante do carro em vez de estar na frente do cliente. Então, a consultoria online é uma coisa que eu acho que nós deveríamos já ter usado isso antes, né? A gente estava cochilando, às vezes as coisas acontecem para a gente acordar. Eu acho que essa situação veio acordar muitas outras coisas, né? Todas essas plataformas, todas essas coisas que já existiam, não tem nada novo depois da pandemia. A gente é que não usava, né? Renato, muito obrigada. Wilson, muito obrigada. Eu vou pedir que vocês acompanhem, continuem acompanhando junto com a gente. Daqui a pouco tem pergunta. Se surgir pergunta, eu chamo vocês de novo aqui. Eu só vou desativar um pouquinho a câmera, mas eu agradeço, Wilson. Agora, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas agora já conhece pela web, né? Com certeza, com certeza. Obrigada pelo seu depoimento. Renato, muito obrigada. Manda um abraço para a equipe toda da Granja, a equipe do frigorífico também, e desejo sucesso nos empreendimentos dos senhores. Acompanhe, continue acompanhando junto com a gente aqui. Eu só vou desativar um pouco a tela aqui para a gente continuar. Obrigada pela participação, obrigada pela disponibilidade de estar com a gente aí, porque a gente queria ouvir, né? A minha proposta para o Stefano foi assim, eu quero saber, na prática, como é que isso acontece, como é que isso está acontecendo no campo, né? Porque a gente não ouviu falar, a gente ouviu vocês contando. Isso é importante. Aliana, só rapidinho, posso falar uma coisa? Por favor. Por exemplo, nós participamos de empresa, né, multinacional, tal, e nós temos um encontro anual. E esse ano aconteceu um encontro online. O Brasil todo participou com sala de vídeo. Então, é uma coisa que... Quanto custava isso para a empresa? Todo mundo ficou nos seus locais, a coisa fluiu a contento. É igual estar presente? Claro que não, que tem o network, você conversa uma coisa, outra, mas eu acho que essa questão online, ela tem que entrar realmente em evidência com a finalidade de minimizar custo para que possamos mais ser eficientes. É uma nova realidade, né, Wilson? Aí depois eu vou pedir, eu só vou dar um oi aqui para o nosso pessoal que está acompanhando, depois eu vou pedir para o Stefano comentar esse trabalho, essa dinâmica de como funciona. Renato, muito obrigada, seu Wilson, muito obrigada. Daqui a pouco a gente chama de novo aí
para continuar a nossa conversa. Eu só vou dar um oi aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A Marilane dando boa tarde, o Léo Schlittler dando boa tarde, o Henrique Bilibil, boa tarde, ótimo assunto. O Rui Carlos Peretti desejando uma boa tarde também, acompanhando o Newton Ishikawa, dizendo grande Wilson, o pessoal que está acompanhando e que conhece também o pessoal que estava participando. A Daniela da Luz, desejando boa tarde. O Ariel Mendes, boa tarde, Pante. Boa tarde, Ariel Mendes, muito obrigada. O Jamil Faquin falando excelente conteúdo, Pante colegas. O Jamil é o pessoal da Academia Suína que trabalha os webinars, vai estar organizando agora o Suíno Talk, evento totalmente online, em breve, aí daqui a pouquinho abre as inscrições, o suíno.com é parceiro e também vai divulgar o evento e a gente também vai acompanhar, que é uma prova, né? O pessoal já vem usando, né, Stefan, comentar um pouquinho sobre isso, de o quanto, aos poucos, vamos dizer assim, a geração mais nova já estava usando para a formação continuada, né? A Academia Suína está aí a prova disso, né? Com webinars, com palestras, com muito material, muito conteúdo online, já com tradição nisso, né? O Alvimar comenta assim, trabalho remoto veio para ficar, abraços a todos, né? O Kleber Alves, boa tarde a todos. José Luiz da Costa, o Edson Klein, boa tarde a todos, sucesso, obrigada. O Eduardo Mioto, que já esteve com a gente aqui, ele falou, boa tarde, excelente tema para discussão, parabéns todo o pessoal. O Gian, até o pessoal que está nos acompanhando aqui, eu tenho que dar um oi, Stefan, porque o pessoal acompanha e faz pergunta, né? Pode preparar a pergunta para o Stefan aí. Stefan, vou te pedir para comentar um pouquinho do relato, né? Tanto do Wilson quanto do Renato. São experiências diferentes, um é frigorífico, né? Com granjas, e o outro é prestação de serviço, né? Ele ofereceu para o cliente dele a consultoria, né? Isso, Pancho. Na verdade, assim, com relação a você comentar das pessoas, é muito bom, a satisfação tremenda ver, assim, grande maioria que você falou aí a gente conhece, então a gente fica muito satisfeito de saber que o pessoal está participando, né? A participação dos dois convidados aí é uma coisa fantástica, uma estratégia muito boa que você se utilizou, porque, assim, uma coisa é eu e você falarmos, né, Pancho? Outra coisa é ter o depoimento do usuário, vamos dizer assim, né? O que ele percebe disso, né? Exatamente, porque aí nós temos a percepção deles aí, então isso é muito importante. O que eu destacaria aí, que, na verdade, todos vocês, né, o Renato falou, o Wilson falou, você também comentou, que é assim, ó, e eu tive esse relato de outros segmentos que eu tive contato também, que passaram para o teletrabalho, vamos dizer assim, igual eu citei, aquela Secretaria Estadual de Saúde, aquele call center, a produtividade, Pante, ela não diminuiu, ela aumentou. Então, por exemplo, uma reunião, hoje as reuniões estão mais produtivas via web do que presencial. E eu brinco que assim, ó, deve ser porque a gente se sente como se a gente estivesse numa roda de ciranda, com as mãos dadas. Então, não tem jeito de você dar aquela olhadinha no celular, no WhatsApp, no e-mail e no banheiro, que você faz na presencial. Na via web, você está aqui na frente. Ó, como que eu vou levantar aqui agora e dar uma saidinha? Não tem jeito, é como se eu tivesse... Eu estou de mãos dadas com você, com o Wilson e com todo o pessoal que está nos assistindo aí. Ó. Então, aumentou a produtividade. E o Wilson comentou um negócio, né, que na Bahia... Aqui, ó, Stefan. Hã? Bate aqui para o lado, ó. É verdade. Outro lado, outra mão. Assim. Para cá. Nossa, tá difícil. Aí, agora sim. Agora fechou. Mas assim, ó, na verdade, a gente se torna mais eficiente. É o que o Wilson falou. Ou você roda 4 clientes e anda 3.000 quilômetros na Bahia, porque lá a suinocultura é mais pulverizada, né? Ou você faz uma coisa mais direcionada. Então, como eu disse desde o início, a ideia não é passar tudo para consultoria via web, não sei o que via web, não. Assim, cada um vai ter que, dentro da sua realidade, dentro da sua condição de oferecer esse trabalho via web, buscar o equilíbrio ideal. Então, assim, com certeza, se você tem o conhecimento, tem trabalhos que você consegue fazer totalmente à distância, 100% à distância. O Renato aí, nós já tivemos essa oportunidade, fizemos um tipo de trabalho lá, que foi 100% à distância. Mas tem alguns que você vai ter que ter a presencial, depois você segue à distância, então você vai fazendo uma combinação de ambos, né? Mas o fato é que assim, ó, você aumenta a produtividade, você aumenta a eficiência, mas as pessoas, ambas as partes, têm que ter o perfil. Senão a coisa não consegue deslanchar e de fato ser
produtiva. A questão de custo a gente nem fala, porque assim, vou dar um exemplo de... Você falou dos segmentos aí, então o Renato é frigorífico e granja, o Wilson é distribuidor em Feira de Santana. Eu sou consultoria, concorda? Agora, eu posso prestar diversos tipos de trabalho via web. Um webinar é uma coisa, um treinamento de uma manhã inteira via internet, Skype, não importa a ferramenta, é outra coisa. Agora, consultoria, aí você tem que ter o preparo para prestar essa consultoria, porque assim, aí já é um outro tipo de trabalho que você vai estar se comprometendo com o resultado. Você não está fazendo apenas capacitação e passando informação adiante, você está fazendo um atendimento, só porque naquele momento esse atendimento não é presencial, ele é via web, né? Mas qual que é a vantagem da internet? É que você consegue, o número de participantes pode ser muito maior. Eu já dei palestra para 300, para 500, 600 pessoas, mas meus últimos webinários tiveram 1.200, 1.500 pessoas participando. Deixa eu falar. Você está aí ainda, Pante? Eu só tirei aqui a tela um pouquinho. Vamos lá. Tá. Mas assim, então assim, essa ferramenta ela possibilita você levar a mesma informação para muito mais gente. Você consegue divulgar mais um assunto, né? Vou dar um exemplo típico aqui né? Eu tive a oportunidade de escrever cartilhas, ser coautor de livros. Aí você tem que divulgar essa cartilha em nível nacional. Então, você tem que ter verba para isso, porque você vai deslocar, gasta tempo, tem custo. Mas aí a gente optou pela opção de videoaula. Tudo bem, mas aí a videoaula, ela está lá só para o cara acessar e ele assiste se ele quiser ou não. E aí as pessoas acabam não assistindo. Então, quando você tem o contato via internet, ele é uma outra modalidade que não é o contato físico. Mas, resumindo assim, você consegue levar muito mais informação para esse país desse tamanho, você consegue acessar muito mais gente, ou seja, mais pessoas vão ter oportunidade, porque tem muita gente que não consegue ter uma consultoria porque ele está muito distante. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que a consultoria vai custar 2x. Só de deslocamento ele vai gastar X ou os mesmos 2x, ou seja, a pessoa lá, às vezes, vai ficar inviável para ele prestar aquela consultoria presencial. Então, às vezes, vamos tentar fazer um meio termo, vamos fazer só uma visita presencial e o restante do ano vai ser à distância. Estou dando só um exemplo aqui, porque isso é um fato, vamos dizer. Eu lido com isso no meu dia a dia, na hora de formatar uma proposta, eu tenho que considerar o custo com deslocamento, porque ele é do cliente. Me parece, a sensação que eu tenho que todo esse processo, né, de facilitar ou de utilizar a ferramenta que já existia, né, que não é novidade, como o próprio Wilson comentou, mas que ele torna acessível, né? E eu acho que quando a informação, quando o conhecimento fica acessível, ele atinge o real objetivo dele, né? Porque o conhecimento não é para estar trancado em algum lugar, né? Ou não é para estar na mão de poucos, né? O conhecimento, quando ele difunde, ele realmente atinge o objetivo dele. Mas eu queria abordar contigo a questão da biosseguridade, né? A questão de biosseguridade, a gente já vinha acompanhando durante muito tempo, né? Que já era uma orientação das agroindústrias, já era uma orientação aos integrados há muito tempo, a não visitação e também o trânsito, né? Às vezes a própria assistência técnica que vai fazer uma visita, vem para o Oeste, né? Vem para Chapecó, fazer uma visita e vai visitar 2 granjas com situações sanitárias diferentes, né? Isso já era um trabalho que vinha sendo batido, mas que acabava sendo inviável, né? Porque se eu faço uma viagem para Chapecó e eu não visito 2 clientes, é quase inviável isso. Mas, na verdade, era uma brecha para questões de biosseguridade, né? Então, aí o que acabava acontecendo, Eliana? Que vamos dizer assim, o consultor é alguém que vai precisar respeitar a biosseguridade e os vazios sanitários, mas todos os fornecedores que são nossos parceiros aí, que nos trazem informação, nos trazem produtos, nos trazem capacitação, na indústria farmacêutica, indústria de biológicos e por aí vai, de nutrição, mas aí, em função de tempo e de custo com deslocamento, acabava focando em quem? Nos grandes, porque se você vai num cliente mega, hiper, super em Chapecó, né, às vezes você fez sua semana, porque é como o Wilson disse, pensa, às vezes você leva 2 dias para ir para o Pará, trabalha um dia e mais 2 para voltar. Você gastou 5 dias para fazer uma visita. E aí, na consultoria presencial, isso às vezes acabava
em detrimento dos pequenos, ficava em detrimento dos pequenos, você entendeu? Porque você priorizava os maiores. Assim, acabava que o fornecedor, às vezes, não chega a todo mundo para levar seu produto, levar sua informação, fazer uma visita técnica ou uma visita comercial. Então, eu vejo, por isso que eu digo assim, mais uma vez, todo mundo já percebeu que eu sou defensor dessa modalidade, mas é porque eu já tenho uma boa experiência com isso, e a experiência é boa, ela é positiva. Eu não tive experiências negativas. É diferente quando você introduz alguma tecnologia, vamos colocar assim, alguma nova ação, e ela dá errado, vamos dizer assim. Os relatos que nós estamos tendo, em todos os sentidos, são muito positivos, e a minha experiência também, como veterinário, como consultor, ela tem sido muito positiva. Muitas vezes as tecnologias, quando elas chegam e as partes não estão preparadas, como você comentou, a parte não está preparada, muitas vezes ela gera uma reação ruim e uma reação adversa que bloqueia muitas coisas. Eu me lembro que eu acompanhei um processo de implantação de Dark House no interior de São Paulo, por algum motivo, naquele momento, há muito tempo atrás, o Dark House não funcionou no interior de São Paulo. E a gente via, no mesmo período, Dark House bombando no interior do Paraná. Então, funcionando aqui, não funcionando ali. Então, e lá teve uma resistência muito grande para voltar a implantar, porque naquele momento não havia uma maturidade, não houve um processo, não houve alguma coisa que agora eu percebo que a pandemia fez esse serviço. Só vou ter uma perguntinha aqui. O Rafael De Martini, acompanhando aqui, mandando um abraço, Rafa De Martini, Marcelo Huber, parabéns pelo tema, o Matheus Reis, falando parabéns, Stefan, o pessoal da RoboAgro, live top, excelente conteúdo e condução, muito obrigada. O Léo, né, que já estava participando com a gente antes, né, o Schlittler, falou assim, segmento comercial irá otimizar muito as viagens. Eu, por exemplo, poderei estar com toda a equipe numa mesma semana em diversos clientes, do Paraná e Mato Grosso. Está aí um depoimento do Léo, que está nos acompanhando hoje aqui. O Luiz Mauro Gomes falando muito bom, né? O Léo ainda complementa, né? E estar em casa ao mesmo tempo, deu uma risadinha ali embaixo. O Ricardo Marques de Andrade está acompanhando a gente. Boa tarde, Ricardo. O Leonardo Carvalho também acompanhando. Eu aproveito para te perguntar assim, dentro desse processo, né, da prestação do serviço, né, como é que é a tua, vamos dizer assim, a tua sugestão? Eu já não vou dizer mais que isso é tendência, porque isso já, né, já não é mais tendência, já é realidade. Se veio para ficar, eu também não tenho mais dúvida, porque isso já está em funcionamento com resultados bons, com experiências boas, como você vem falando. Eu te pergunto assim, curto prazo, olhando para frente, o que você vê nesse horizonte aí dos trabalhos remotos para o veterinário? Porque a gente tem falado muito durante o período de pandemia sobre habilidades a serem desenvolvidas. Seja um momento para repensar carreira, seja um momento para repensar procedimentos, né? Eu vi algumas empresas, uma empresa do setor pet, chama Zidog. A Zidog desativou o escritório, todas as pessoas vão ter estrutura para trabalhar remotamente e vão ter um pequeno escritório, caso queiram estar lá em algum momento para reunião, para outras coisas. Eu te pergunto assim, o que você está vendo nesse horizonte aí? Vamos pegar a tua bola de cristal, que deve ser melhor que a minha, e me fala o que você está vendo nesse horizonte próximo, nesse segmento. Tá, agora você me apertou, hein, com essa bola de cristal aí. Mas vamos lá. O que acontece, Pancho? Por exemplo, o médico veterinário, eu costumo comparar com a tradução do alemão, que é Tierarzt. Tierarzt, se eu traduzir literalmente, é médico de bicho, né? Então, o médico de bicho, o veterinário, muita coisa ele, de fato, não vai conseguir fazer à distância, porque, assim, anamnese clínica, cirurgia, isso não tem jeito de ser à distância. Mas pode ser via vídeo, robô, remoto e tal, mas, assim, mas quando a gente fala do veterinário, que está na área comercial, está na área técnica das grandes empresas aí, o consultor, que seria meu caso, aí sim eu vejo muita aplicabilidade dentro disso tudo aí que a gente falou. O que eu acho que precisa mudar, o que eu acho que as pessoas precisam entender e correr atrás, vamos dizer assim, é como o Wilson falou, já existia, só que a gente não usava. Então, assim, a informação ela está aí, só porque nem todo mundo vai atrás e se utiliza daquela informação, daquela ferramenta. Só que as pessoas têm que se preparar para isso, porque hoje as pessoas estão fazendo o quê, Ponte? Acessando a internet. Isso não quer dizer que elas estão recebendo um trabalho, uma consultoria, uma prestação de serviço via web. Nós estamos falando das duas coisas aqui.
Nós estamos falando do recurso da internet e nós estamos falando da possibilidade da prestação de serviço pela internet. Como é que o pessoal da área comercial técnica das empresas vai chegar nas granjas, nas fábricas, nos frigoríficos e etc. e tal, falando da nossa área? Primeiro, pela questão de biosseguridade, isso aí já estava muito restrito, então eles já estavam se reinventando, mas até então não tinha surgido da parte do mercado assim, bom, agora nós vamos fazer nesse novo formato. Eles ainda estavam insistindo, não, vamos tentar marcar uma visita presencial, visita física, né? E então as pessoas vão ter que, vamos dizer assim, no curto prazo, correr atrás, ter contato com esse tipo de prestação de serviço, conhecer. O Brasil é um país grande, tem excelentes profissionais no país inteiro aí, né, como médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos, etc., né? Então as pessoas têm que ter contato com isso, passar pela experiência, poder avaliar, tomara que a experiência seja boa, e aí dar continuidade nisso aí. Ou seja, eu acho que a gente tem que migrar um pouco de simplesmente acessar alguma coisa na internet para passar a trabalhar pela internet. Nós vamos fazer reunião pela internet, né? O pessoal aí comentou, o Wilson, o Leonardo, etc., de que o quanto que você economiza, você se torna mais produtivo e você, às vezes, consegue fazer até com maior frequência, né? Ou seja, então, eu só vejo pontos... eu só vejo pontos negativos, pontos positivos, né? Eu tenho mais um comentário. Agora... Desculpa. Pode falar. Eu tenho um comentário do Leonardo Carvalho, né, do Alvimar Lana. Ele fala assim: a Bolsa de Suínos de Minas Gerais não volta mais para presencial. Olha, já é uma, né? Alvimar Lana, ele falou, já mudou, né? Então, isso aí já. O Kleber Watanabe também acompanhando aqui com a gente, concordando com isso. E o Alvimar mandou um recado, ele diz o seguinte: o Stefan vai ter que fazer um Instagram. Eu sei por que ele está me mandando esse recado, mas na hora que terminar eu converso no particular com ele. Hein, Eliana? Mas assim, até para as pessoas entenderem, agora que eu acho que a gente está indo, já estamos indo mais para a parte final, vamos dizer assim, né, em função do tempo, o que eu queria dizer? As coisas podem dar errado também, até para vocês todos que estão nos ouvindo aí entender, o meu computador deu pau na hora de começar, a hora que a gente foi fazer os testes, a câmera dele pifou e é o mesmo que eu uso 2, 3 anos. Está na hora de eu trocar meu computador, né? De manhã estava funcionando a câmera. E aí a minha internet, o meu Wi-Fi deu pau aqui em casa, tudo na hora da live. Aí vocês pensam, só porque aí assim, nós criamos algum problema, desesperamos? Não, a gente mudou tudo, trocamos, estou no celular, estou na minha operadora, e estamos fazendo igual, ou seja, a gente está cumprindo com o compromisso que a gente tinha com todos vocês das 17 horas fazer essa live. Então, nesse momento tem as pequenas adversidades, mas tem também uma sobrecarga, né? Porque nesse momento que o agro está usando as mídias, todos os segmentos estão usando, além daqueles que já utilizavam antes, né? Eu tenho um comentário aqui do Crestani, ele fala assim: com certeza, Luiz Carlos Crestani, com certeza virão grandes mudanças e muitos trabalhos via internet. E o pessoal da RoboAgro, né, que está acompanhando, está sempre com a gente aqui, eles falam assim: a tecnologia na suinocultura de precisão está acompanhando os lotes em tempo real. Ele está falando especificamente da RoboAgro, porque tem um sistema todo né, ligado, né? Sem visita presencial, gestão baia a baia, trato a trato, é a tecnologia a favor da suinocultura. Eu conheci a experiência da RoboAgro. A RoboAgro, realmente, eles têm toda a programação vem direto da cooperativa, do nutricionista, entra no robô, o robô faz o controle e eles têm isso tudo planilhado em tempo real. Então, essas são formas... O que você acha, Stefan? Isso vai caminhar para uma integração, né? Porque a gente vê, assim, existem muitas plataformas, daqui a pouco essas plataformas estão todas integradas, né? Na verdade, isso aí já está acontecendo, né, Pancho? Porque assim, da noite para o dia, o WhatsApp aparece lá, Powered by Facebook, ou seja, já pertence tudo ao Zuckerberg lá, né? Então, assim como as grandes empresas estão se fundindo, né, da nossa área, quanto que a gente viu aí, né, tanto frigoríficos grandes, empresas fornecedoras fizeram grandes fusões aí, essas tecnologias também elas vão ter que conversar entre si, vamos dizer assim, porque hoje já existe muita tecnologia embarcada nas granjas, para climatização, para automação, para tudo, ou seja,
Você pode hoje ver tudo no seu smartphone, a sua granja, a temperatura da creche, algum alarme, alguma cortina que era para ter despencado e não despencou, só porque isso tudo aí tem que conversar, os sistemas informatizados que a gente já utiliza nas granjas, e isso vai vir assim. Aí, o veterinário que você falou, ele tem que se familiarizar com todas essas tecnologias aí. Resumindo, eu volto lá na minha conversa inicial. Tem que ter preparo, tem que ter o perfil, tem que ter o amadurecimento das partes, né? Porque não adianta eu querer oferecer o serviço e ninguém está achando que esse serviço tem alguma utilidade, alguma aplicabilidade, não acredita nisso, né? Nós temos aqui uma participação do Daniel Andaluz, né? Ele fala assim: o momento é de cobrar mais das operadoras de internet. E realmente tem um projeto agora de utilizar a banda que era a banda da televisão, né? Antes de digitalizar, de usar aquela banda de comunicação para a internet rural, né? Para a internet no campo, né? Porque a maior parte do campo que não acessa porque não tem acesso à rede, né? Então, ainda é uma deficiência muito grande, né? O Evânio Oliveira, ele fala uma bem interessante a posição dele. Ele fala assim: agora não será mais tecnologia em tempo de pandemia, mas sim tecnologias atuais. É isso que a gente estava falando mesmo. Pois chegaram para ficar. Parabéns pela live, Evânio, de Caruaru, Pernambuco. A Carla Pantano fala assim: Stefan, para nós profissionais que atuamos em todo o Brasil, o tempo que ganhamos por reduzir viagens, com certeza otimiza o tempo e, consequentemente, produtividade. O Luciano Roupa, que está nos acompanhando, eu agradeço muitíssimo, porque o Luciano é um guru da suinocultura, né? Para mim também, viu, Paty? Uma fonte de informação. Meu sonho é entrevistar o Luciano Roupa aqui numa suíno live dessa daí. Larguei o convite no ar, um spoiler. Isso aí você vai conseguir. Excelente discussão. Muito obrigada, Luciano. O Paulo Freitas fala: estamos cada vez menos analógicos, mais virtuais, digitais, e ao mesmo tempo mais próximos e com mais agilidade. Eu acho que assim, as palavras que estão sendo, eu estou lendo os comentários, Stefan, porque eu acho que exatamente está indo para essa finalização da conversa convergente, né? O Renato Giacometti, né, dá parabéns pela live, Stefan, muito proveitosa a discussão, abraço para os dois. Nós estamos agora às 17h52, reta final. Eu te deixo umas palavras finais. Eu só vou dar uma chamadinha aqui nos nossos amigos, né, para o pessoal que estava nos acompanhando aqui, para agradecer a participação, agradecer a participação do Renato e do Wilson, que estavam junto com a gente aqui. Eu não estou conseguindo. Vamos lá. Renato, tudo bom, Renato? Vamos ver se o Wilson consegue entrar aqui com a gente. Tudo bom? Tudo bom, seu Wilson. Vamos acionar aqui o microfone do Wilson para a gente conseguir. Eu acho que só tem que ligar o seu microfone, seu Wilson. Ok. Agora sim. Reta final da nossa conversa, né? Renato, eu vou te fazer uma pergunta muito rápida, muito objetiva, só para a gente encerrar. O que você está vendo no horizonte próximo? Assim, você vê isso como futuro? Você vê isso como realidade agora? Vamos caminhar nesse sentido de usar a tecnologia de forma remota? Sim, eu acho que sim. A gente é o futuro. Acho que o futuro tá nesse caminho. Que nem o seu Wilton aí comentou, que a gente troca as informações, aí talvez precisa de um consultor que esteja distante. Isso que nem o Stefan, a gente trabalha muito junto e ele acaba ajudando aqui a gente. Se a gente fosse de recursos de transporte, enfim, isso aí, além de ter um custo maior, ia demorar mais, né? E eu acho que está sendo muito eficiente, né, esse meio, e eu acho que isso aí vai continuar assim. Tá certo, obrigada. Seu Wilson, o que o senhor diria aí, assim, nesse horizonte próximo? Você viu o Stefan falando sobre a integração dessas tecnologias, seja, né, o Renato nas granjas, trazendo essas informações, porque, assim, dados não são informações, né? O dado precisa ser lido, precisa ser organizado para virar informação para tomada de decisão, senão não tem motivo para quê. Seu Wilson, o senhor acha, como é que o senhor vê isso
na sua região, na sua área de atuação? Como é que é a utilização dessas tecnologias? Bom, pessoal, eu acho o seguinte, tecnologia, ela é para ser usada. Quanto mais você usa, o objetivo é ter resultado. Então, se você tem resultados e você não compila, você não tem resultado, você tem só dados sem nada. Então, eu acho que de uma coisa, de uma dificuldade que o mundo teve, porque se falasse de uma pandemia a nível mundial, ninguém acreditava. Então, coisa aconteceu a nível mundial, eu acho que nós temos que tirar proveito dessa situação. Eu acho que nós vamos sair fortalecido disso aí. Eu acho que ela chegou para ficar e a gente vai poder o seguinte, porque em gestão é igual a cortar unha, tem que cortar custo todo dia. E com isso a gente economiza custo, não tem o que fazer. Ou você usa tecnologia... Essa leitura que o senhor faz, seu Wilson, é de que definitivamente as coisas vão mudar, né? E dentro de mudar, a gente está falando de redução de margens, né? Nas mais diversos elos da cadeia, redução de margem é realidade. Então, acho que é por aí mesmo. Então, ou você usa a tecnologia ou você vai ficar fora do mercado. Não adianta. E ela veio para ficar com força, realmente.